Saúdo a amada igreja que pertence ao Senhor Jesus, com a graça e a paz que vem dele. Meus queridos e amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 13. Livro do Gênesis capítulo 13. Eu lerei todo o capítulo e esta será a porção da palavra do Senhor que iremos expor nesta manhã, contando com a graça que vem dele. Peço que os irmãos atentem e lembrem-se, esta é a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado, tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Ló, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Graças a Deus por essa porção da palavra do Senhor tão enriquecedora, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe. Bendito Deus e Pai, nós te suplicamos mais uma vez por essa pregação. Senhor, nós podemos nos encantar com muitas coisas, Senhor. Como Ló se encantou com aquela terra. Nós podemos nos encantar com
expressões, com construção de frases, de ideias, e perder aquilo que é a essência de tudo, Cristo. E compaixão de nós, nos ajude a pregar a palavra. Que só Cristo seja, como ele foi levantado no deserto, ó Deus, como a serpente foi erguida no deserto por Moisés, ele seja, ó Deus, aos nossos olhos elevado pela palavra pregada. Somente Ele que nos livre de fato, como oramos pela boca do irmão Anderson. Ele nos livre de nossos pecados, Senhor. É somente Cristo. Nele está o todo o teu poder. Por isso nós te pedimos, ó Deus, fala dele aos nossos corações. E que o Senhor alcance aqui alguém que porventura não pôs os olhos da fé em Cristo Jesus. E seja maravilhado por Cristo. E seja renovado, viva. No pleno sentido da palavra, viva. Viva pela fé do teu bendito Filho. Restaura também a tua igreja, santifica. Renova a nossa fé, o nosso ânimo, ó Deus, na peregrinação. Nós te pedimos que faça tudo isso, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos. Podemos esperar que o Senhor nos atenda. É no nome de Jesus que nós choramos, Pai. Amém. Você já passou pela experiência de ter que comer em algum lugar que você não conhece? E então, na hora de escolher ali a comida, porque você não teve a indicação de alguém, porque você nunca comeu naquele lugar, você fica na dúvida qual comida você vai escolher? Essa dúvida ela é maior ainda quando o local onde nós vamos, no local onde nós estamos ali para comprar, a comida é cara. Você fica demorando mais tempo para escolher, porque você tem medo de escolher alguma coisa que não vale a pena. E geralmente o que nós fazemos, é interessante isso, é olhar para as imagens. Olhamos para as imagens e escolhemos, muitas vezes, aquilo que é mais bonito. Parece até que da imagem sai um cheiro da comida e nós escolhemos por aquilo que nós vemos. É interessante como isso acontece. E por vezes, nós descobrimos que realmente, como algumas imagens vêm assim embaixo, era uma imagem meramente ilustrativa. A comida não é boa. Isso mostra, meus irmãos, como nós tomamos algumas atitudes pela vista. Isso mostra como decisões, por aquilo que vemos, elas são irracionais e nos levam, por vezes, a situação de vida muito dolorosa, quando nós decidimos assim, pela vista. Nós olhamos para esse texto e vemos aqui 2 homens decidindo, Ló e Abrão. Aqui é um contraste muito claro em Gênesis 13. A atitude de Abrão, que retorna do Egito, renovado pelo Senhor, a sua escolha, aquilo que está em seu coração, e a atitude de Ló, que também acabara de retornar do Egito, mas ele olha para a campina linda, bela, e ele sabia que para lá estava Sodoma e Gomorra, onde ali os homens eram grandes pecadores contra o Senhor. Mas mesmo assim, pelo que vê, Ló escolhe aquele caminho. Aqui está esses 2 contrastes. Abrão age pela fé, Ló age pela vista. Esse é o tema do nosso sermão. Abrão age pela fé, mas Ló age por vista. E nós iremos ver essa narrativa em 4 estágios. A primeira delas é exatamente o retorno de Abrão à fé operante, ou melhor dizendo, Abrão reafirma a sua fé. Abrão reafirma a sua fé. Volte os seus olhos então para o verso número 1 de Gênesis 13, diz a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abrão do Egito
para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Perceba, nós vemos aqui Abrão retornando do Egito. Nesse texto, é interessante que as atitudes físicas externas, elas espelham e refletem as atitudes da fé de Abrão. Veja no texto, veja que diz assim, no verso 10 de Gênesis 12, havia fome na terra, naquela terra, diz o texto que desceu, pois, Abrão ao Egito. É interessante porque foi exatamente naquela ocasião em que Abrão não somente desceu realmente um terreno até o Egito, mas ele desceu degraus da fé. A sua fé decresceu. Ela foi embotada, diminuída. Abrão passou maus bocados ali, quase Sarai, sua mulher, tinha se deitado com o faraó. E a promessa estava em jogo. A fé de Abraão desce quando ele vai para o Egito, pensando exatamente em si mesmo, e não no Senhor. Mas agora Abraão volta do Egito. E diz o texto, saiu, pois, Abraão do Egito. Aqui diz, ele subiu, a palavra é essa, ele subiu do Egito. E agora realmente Abraão volta, com a sua fé renovada. Ele vai aqui reafirmar a sua fé. Você lembra de Jonas? Ali também é um jogo de palavras. Jonas pegou o barco, ele foi para um outro caminho, diferente daquilo que Deus ordenou, e ele desceu andares daquele navio. E Jonas não apenas descia fisicamente, ele descia em dureza de coração. A mesma coisa está acontecendo, é o inverso que acontece com Abraão agora. Ele está crescendo na fé. Como isso é maravilhoso olhar para Abraão e ver o Senhor operando isso. Aqui esse trocadilho nas palavras. Abraão então decide largar o palácio do Egito e ele volta para onde ele havia ali armado tenda. Perceba, diz o texto aqui que ele volta para ali, do Neguebe até Betel, onde ele primeiro estivera a sua tenda. Abraão deixa um local riquíssimo para ficar numa tenda. Abraão está agindo por fé. O Senhor está renovando a fé dele. Você percebe? A sua fé está voltando a ser operosa. Ele sai do Egito e ele não edifica altar nenhum. Quando ele é repreendido por Faraó, ele então tem os seus olhos abertos. Você lembra que Abraão peregrinava, armava a tenda e edificava um altar? Quando ele vai para o Egito, ele não edifica um altar. Porque ele entende, seus olhos são abertos. Deus não deu aquela terra. E nele não tem que desejar uma vida melhor fora de Deus, do Deus da promessa. Abraão não edifica coisa alguma no Egito. E perceba então que aqui, ali no Egito, onde ele não edificou um altar, foi o local então em que Deus trabalha a sua fé e ele vai sendo trabalhado no caminho, retornando para a terra prometida. Mas agora um filme passa pela cabeça de Abraão. Ele retorna para o lugar onde ele tinha erigido a sua tenda. Essas coisas são simbólicas em Gênesis, irmãos. Ele lembra que perto tinha o Carvalho de Moré, um local, um santuário cananeu, idólatra, e com uma fé firme, com uma fé corajosa, ele edifica um altar ao Senhor. Ele lembra de como o Senhor estava operando na vida dele naquele momento. Esse símbolo faz com que passe um filme na cabeça de Abraão. E veja o que acontece. Veja o que diz no verso de número 4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito.
E Abraão invocou ali o nome do Senhor mais uma vez. Quando ele olha para aquele local onde ele lembra que ele adorou ao Senhor, quando ele lembra que ele só tinha a palavra do Senhor e nada mais, dizendo que ele seria feito uma grande nação, com uma mulher estéril, e ele assim ainda adora. Quando ele lembra daquele altar, ele é impelido a adorar o Senhor. Ele é movido a invocar o nome do Deus da promessa e dizer: Tu és meu Deus. Aqui está Abraão reafirmando a sua fé, meus queridos. É isso que ele faz. A sua fé é reacendida. É isso que vemos aqui em primeiro lugar. Esse é o primeiro estágio desse texto. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra que aqui a fé de Abraão é provada mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz que importa que passemos por várias provações, não é verdade? Isso aconteceu com Abraão. Verso 5 diz que Ló ia com Abraão, também tinha rebanho, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro, e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Perceba, mais uma vez a fé de Abraão é provada. O Senhor quer mostrar aqui um contraste entre Abraão e Ló. Perceba, ele diz antes, no verso número 2, que Abraão era muito rico, mas agora ele diz, Ló também tinha gado, tinha tenda. Então o texto nos mostra aqui um contraste. A narrativa nos encaminha para comparar as atitudes de Abraão e Ló. Inclusive, nos mostra aqui um conflito que aconteceu entre eles. Qual a diferença de Abraão e Ló? Nós veremos daqui a pouco. Mas a fé de Abraão é provada aqui. Mais uma vez. E agora com seu sobrinho. Com seu parente próximo. É interessante. Abraão sai da terra prometida porque havia fome. Era a dificuldade, ele vai para o Egito. Mas agora, a dificuldade é porque eles são ricos. Abraão e Ló, imagine isso. As dificuldades não vêm apenas por causa da pobreza, elas também vêm quando temos muitos bens. É isso que encontramos, ironicamente, aqui entre Abraão e Ló. E veja então os motivos dessa rusga, desse conflito aqui. Nós vemos que essa riqueza que eles tinham não era possível ser totalmente usada naquela terra. Eles iam perder se eles continuassem ali. Eles precisavam dar um jeito, se afastar. Mas não somente isso. Havia problema de relacionamento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Quando muitas pessoas estão reunidas num local, os problemas tendem a ser muitos. Na verdade, via de regra é assim que funciona. Foi assim. Nós vimos que não era apenas Abraão, Sarai e Ló. Era muita gente. Talvez aí somente de Abraão umas 500 pessoas. Era muita gente junta. Quanta gente junta, quanta riqueza, ia ter problemas, rixas. E nós vemos, irmãos, que até hoje nas famílias existem muitos conflitos por causa de herança, não é verdade? É triste ver isso. Momentos de dor e tristeza, em momentos que você tem que se preocupar com questões burocráticas, de sepultamento, você ainda tem que lidar com pessoas com questão de dividir herança. Os bens, por vezes, proporcionam esses momentos.
Mas perceba, Abraão exerce o domínio próprio. Olha a forma que Abraão trata seu sobrinho. Abraão era o tio dele. Abraão era superior a Ló. Mas veja a forma com que ele trata. A fé de Abraão aqui é provada, meus irmãos. E Abraão engole, ele consegue amortecer com o domínio próprio toda aquela confusão por causa das riquezas e dos pastores. E ele chega para Ló e disse: não haja contenda entre mim. Abraão aqui apazigua. Abraão aqui é o pacificador. A resolução desse conflito se dá quando Abraão resolve pacificar. Ora, nós lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo. E pacificou a guerra que havia entre nós e o Senhor Deus e Pai. É verdade que, para que houvesse paz, houve a pior guerra que o mundo já viu. O Senhor Jesus morreu. Ele foi alvejado com todas as setas pelo próprio Pai. Mas ele conseguiu pacificar. Romanos diz que a paz. Abraão esboça o nosso Senhor Jesus, tão sábio, tão corajoso. Porque a coragem é pacificar. A coragem não é ir dizer desaforos às pessoas. A coragem é conseguir apaziguar toda essa luta e agir de forma mansa. Isso é coragem, isso é força. É isso que Abraão faz. Com gentileza, ele chama seu sobrinho, que era inferior a ele. Nós somos parentes chegados. Veja a terra, escolha para onde ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abraão aqui, ele tem a sua fé provada e aprovada. Ele mostra agora, perceba, agir de forma diferente. Os passos de Abraão agora mostram os passos da sua fé. Antes, Abraão foi para o Egito porque ele estava preocupado apenas consigo, com o seu corpo. Ele até esquece que sua mulher, ela vai lá para o quarto de Faraó. Mas agora Abraão age diferente. Abraão não age dominado pelos desejos terrenos. Abraão age com domínio próprio. A fé de Abraão está sendo provada e aprovada. E nós chegamos então ao terceiro estágio desse texto. O contraste entre as decisões de Abraão e Ló. Nós vemos que a fé de Abraão é reafirmada quando ele reencontra o altar que ele erigiu. E ele, mais uma vez, reafirma o seu amor pelo Deus da promessa, a sua confiança no Deus da promessa. Nós vimos que a fé dele, então, é provada e aprovada agora, mas eis que eles esboçam essa fé através de uma decisão. Esse é o nosso terceiro ponto, o contraste da decisão entre Abraão e Ló. Ló escolhe por vista, mas Abraão escolhe pela fé. Perceba, Ló levanta os olhos. Há uma teologia dos olhos em Gênesis. Nós poderíamos expor aqui vários textos, mostrando como os olhos, o olhar, revelam o coração. Nós vimos os filhos de Noé, o filho de Noé, Cã, olhando para o seu pai. O texto não dá muito detalhe, mas dá para perceber que o olhar dele foi maligno. Nós vemos agora Ló olhando para a campina, e é mais um olhar pecaminoso. Ló olha para toda aquela campina verde, aquela terra maravilhosa. Veja como é a descrição daquela terra. Eu não sei se você percebeu. Ele viu toda a campina do Jordão. Eu tento imaginar essa cena. O vento passando e batendo naquela campina verde. Ela toda bem regada. Um jardim
como o jardim do Senhor. Era uma terra comparada ao Éden, de tão bela que era. Não era pouca coisa. E era também uma terra como o Egito. Nós já vimos que o Egito era um lugar fértil, regado pelo Nilo. Havia muita riqueza ali. Abraão olha e vê tudo isso. Mas ele escolhe pela aparência, pelo desejo. Ele é seduzido pelo seu desejo. Você já parou para pensar que Abraão havia voltado, que Ló havia acabado de voltar do Egito com Abraão? Foi ali que Ló viu no que deu a desobediência de Abraão. Foi ali que Ló viu no que deu a consequência de uma atitude de Abraão, quando ele agiu impulsionado pelo seu desejo. O Senhor enviou uma grande praga no Egito, todos ficaram doentes, só Sara, ali no quarto do faraó que não ficou, ele percebeu que havia alguma coisa estranha, chamou Abraão e disse: você é louco? Porque você não disse que ela era minha mulher? Ela era tua mulher? Ló presenciou tudo isso. Agora eles saem do Egito. Eles deveriam ter aprendido que o Egito é um símbolo onde o povo de Deus colocava a sua confiança nas coisas terrenas e não no Senhor. Mas Ló olha para o Egito mais uma vez. Ele é seduzido pelo seu desejo. Porque assim, o desejo ele cega a fé. Ló ele era um justo. Você lembra que diz Hebreus? A própria palavra testemunha de Ló dizendo que ele era o justo Ló, que atormentava a sua alma justa todos os dias. Ló era um crente, mas o seu desejo cega a sua fé por um tempo. Ló não escolhe apenas ir para um local maravilhoso aos olhos. Veja mais uma vez o que diz o texto. No verso de número 13, diz que ele escolhe ir para Sodoma. E os homens lá eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É a expressão mais pesada que a Escritura usa até agora de um homem contra Deus. Antes já havia falado de Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor, mas agora diz ele era um grande pecador. Eles eram grandes pecadores contra o Senhor, diante do Senhor. Eram terríveis, e nós veremos como os homens de Sodoma eram terríveis. Mas é assim, Ló sabia disso. Ele vai para lá. Mesmo assim. Perceba o contraste, enquanto Abraão fica na terra de Canaã. É isso que diz o texto. Ló escolhe pela vista. E nós chegamos então ao quarto e último ponto desse sermão. Quando a fé de Abraão é fortalecida. O fortalecimento da fé de Abraão. Diz o verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Aqui, perceba, o Senhor Deus depois manda que ele se levanta no verso número 17, percorra a terra no seu comprimento e largura, e reafirma, eu te darei. Aqui Deus então mostra a sua promessa, a promessa da terra. E nós vemos que aqui em todo o Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, a terra está ligada à aliança de Deus com o seu povo. A terra é um elemento precioso na aliança. E Deus aqui reafirma, eu te darei essa terra, perceba, interessante. Depois que Ló se afasta de Abraão. É isso que diz o texto, veja na sua Bíblia. Depois que Ló se afasta de Abraão, é que então Deus aparece a Abraão e reafirma a promessa da terra.
Deus tinha uma promessa específica com Abraão, um pacto específico com Abraão. E perceba como Deus fala, ergue os olhos. Aqui é um contraste. Nós precisamos aprender a ler a Escritura. Ló levanta os olhos e olha para toda a campina, e ele é movido pelo seu desejo, mas Deus diz: Abraão, levanta os olhos e olha, e eu te darei essa terra. Nós precisamos, o homem, ele olhará e irá desejar alguma coisa. É isso que o texto está nos dizendo. Mas o que ele desejará? Esse é o ponto. Deus incita Abraão a desejar a terra por causa do Deus da promessa. Ló é incitado a desejar aquela terra por causa dos seus próprios prazeres. Levanta os olhos, Abraão. Eu te darei essa terra. E nós sabemos a luta da terra. Nós sabemos como foi. Moisés morreu sem entrar na terra, ele apenas viu. Nós lemos em Hebreus 11, quando falam que eles viram apenas. Depois Josué entrou na terra, mas muito ainda ficou por conquistar. Depois Davi, mas ainda assim havia alguma coisa errada. O próprio povo na terra, depois, no dia de Cristo, estava cercado pelos romanos, cativo na própria terra. Ainda fica algo a ser entregue ao povo de Deus, é isso que diz Hebreus, ainda há um descanso, ainda há um repouso, e esse é um dia onde lembramos que Deus nos dará uma terra, um lar, e não é aqui. Não olhemos para apartamentos, para casas, ou seja lá o que for que você tenha desejado, e coloquemos nosso coração nessa terra. Deus não nos dará essa terra. Ou melhor, Ele nos dará essa terra renovada. Salmo 37 é cheio disso. Os justos herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Espere um pouco, não se irrite. Ele vai dar a terra. Novos céus e nova terra virão quando Cristo voltar. Esse é o elemento da promessa. Mas é um outro elemento, a descendência. O Senhor diz: farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. O Senhor reafirma a sua promessa. Ele reforça a fé de Abraão. Perceba. Ele reforça a fé de que veria um descendente que era através de Abraão, não era através de Ló que viria esse descendente. O Senhor reafirma e reforça a fé de Abraão. E o que Abraão faz diante de tudo isso? Verso 18. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estava junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Abraão amava cultuar o Senhor. A vida dele era cultuar, era adorar o Senhor. Onde chegava, ele levantava o altar e adorava o Senhor. E quando Abraão faz isso, ele está dizendo a Deus: eu confio nessa promessa. Eu confio no Senhor. Perceba, ele não vai embora da terra. Ele arma a sua terra mais adiante um pouco e eleva um altar. Abraão adora o Senhor, mais uma vez, como um sinal de que confia a sua vida a Ele. Meus irmãos, que lições nós temos diante desse texto para as nossas vidas? Como nós podemos aprender com Abraão? Em primeiro lugar, como nós precisamos ser renovados em nossa fé quando nós escrevemos diários, quando nós criamos registros ou algo do tipo. Você já teve a experiência de
pegaram uma anotação sua antiga, de anos. E quando você lê, você diz: fui eu que escrevi isso? Era eu mesmo que estava tendo essa experiência aqui? Estava confiante dessa forma? E então ser renovado pela fé. É isso que acontece com Abraão. Ele volta do Egito, no local onde ele havia erigido um altar. E o que ele faz? Ele invoca o Senhor mais uma vez. Ele adora o Senhor. Há momentos, símbolos que Deus usa na nossa vida, meus irmãos, para nos reacender a fé. E nós não podemos deixar de perceber isso. Quando você passar por experiências assim, vá para o seu quarto e busque a Deus. Se arrependa da sua morosidade na fé. E lembre-se, nós podemos viver uma fé muito mais profunda do que temos vivido. Por que nos acomodamos? Como isso é maravilhoso, irmãos. O culto ao Senhor é todo domingo um evento onde a nossa fé pode ser renovada. Você tem a oportunidade de estar na presença do Senhor e ouvir as suas promessas. O nosso coração precisa estar preparado para isso. Nós precisamos nos preparar no dia anterior para que isso aconteça conosco. É claro que por vezes acontece e nós não nos preparamos. Isso mostra a graça de Deus. Que a nossa força não está na preparação que nós fazemos, mas no Senhor. Mas é necessário preparar o coração. Como, meus irmãos, o culto reacende a nossa fé. Como momentos no culto, como por exemplo o batismo, deve reacender a nossa fé. Alguns acham que não precisam estar no momento do batismo, porque afinal de contas já foram batizados. Como perdem? Como perdem? É o momento em que o Senhor reacende a nossa fé. A ceia também. Perceba, nós precisamos perceber o Senhor reforçando a nossa fé. E quando Ele se manifestar de tal forma a nós precisamos então agir. Os nossos passos precisam ser os passos da fé, como Abrão, que voltou do Egito, ele subiu e também a sua fé aumentou. Ainda há muito, meus irmãos, se crescer espiritualmente. E Deus pode fazer isso conosco. Por isso, não desanimemos. O nosso Deus é grande. O nosso Salvador é grande. Como isso é maravilhoso. Essa é a primeira aplicação que temos. A segunda aplicação é: como têm sido as tuas decisões? O que tem te levado a tomar decisões nessa vida? Qualquer tipo de decisão. Onde morar? Qual bairro morar? Qual cidade morar? Onde congregar? Abraão olhou para a campina e ele foi movido pelo seu desejo, pela vista. Aliás, Ló foi movido pela vista, mas Abraão foi movido pela fé. Por vezes, meus irmãos, queremos uma vida de aparência. Queremos aparentar algo para as pessoas. E perceba, nós também somos movidos pela aparência dos outros. Nos empolgamos com o que os outros aparentam e depois descobrimos era só vapor. Mas a fé não é assim. A fé, de fato, nos motiva, inclusive quando estamos no vale da sombra da morte. Aprendamos a decidir pautado na Escritura, confiando no Deus da promessa,
Ele não nos desamparar, não irá nos desamparar. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, diante dessa maravilhosa narrativa. Que o Senhor nos faça mais centrados nele. Que o Senhor reanime a nossa fé. Que Ele nos abençoe esta igreja. E que você, se aqui estiver, que não tem essa fé, que não consegue olhar pelos olhos, por outros olhos, senão seus olhos físicos, você precisa voltar-se para o Senhor. Você precisa pedir olhos da fé. Você precisa contemplar o maravilhoso Salvador morrendo por pecados e tirando dos seus ombros o peso da ira infinita e eterna, e te dando vida e paz em abundância, uma vida pela fé. Que o Senhor opere isso na sua vida, se você ainda não creu nele. Amém.